que te impede de começar agora? Amém? O que te impede de começar agora? Abra comigo em Atos capítulo 8, verso 26 ao 40. Livro de Atos, capítulo 8, do 26 ao 40. Eu acho uma das histórias mais fantásticas registradas na Bíblia. E a gente vai poder, juntos aqui, aprender um pouquinho sobre essa temática. O que te impede de começar agora? Amém? Atos capítulo 8, verso 26 em diante. Mas o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito do Senhor disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e, ouvindo o homem, lia o profeta Isaías. Então Filipe perguntou: entendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu Filipe que subisse e se sentasse. A passagem das escrituras que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a sua boca. Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida, ela é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe passou a falar, e começando por esta passagem das escrituras, Filipe anunciou o evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco, olhando para Filipe, perguntou: aqui há água que me impede de ser batizado. Filipe então disse: é permitido, se assim você crê de todo o coração. E ele respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem, e desceram ambos as águas, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu, e muito alegre seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e viajando evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Fecha teus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo do Senhor, nós precisamos da tua intervenção nessa hora. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor Jesus, entregar a nossa adoração, entregar a nossa oração e a nossa total atenção. Mas se os céus não se abrirem, a tua voz não for preciosa na nossa direção nessa hora, nada valerá, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor possa fluir, não seja a voz de homem, mas a voz do Senhor. Nós queremos entender o que foi lido, ser ministrado pelas tuas verdades, aprender para decidir mudar a nossa vida. Que nós possamos sair daqui de forma diferente, Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Peço sua atenção aí nesses próximos minutos. Prometo ser breve e bem direto naquilo que Deus quer falar ao nosso coração. A temática de hoje é: o que te impede de começar agora? Foi a mesma pergunta que o eunuco fez para Filipe: o que me impede de ser batizado? Em outras palavras, ele estava perguntando: o que me impede de começar um novo tempo, de começar uma nova história, de viver algo novo no Senhor? E essa pergunta, ela precisa bater no nosso coração todos os dias. O que nos impede, talvez, ou que me impede de começar algo agora, começar algo novo, de viver uma nova experiência na minha vida? Deus é bom, querido, amém? Você crê? Você crê que Deus é bom? Deus é bom bastante para você, sim ou não? Deus é bom bastante para você? Me ajude aí, amém? Deus é bom bastante para você, sim, é uma afirmação. Então você só precisa acreditar nisso para começar a viver algo novo. Acreditar que Deus é bom bastante para nós é uma grande chave para a gente se levantar e viver algo novo. Então Deus tem bênçãos para a nossa direção. E essas bênçãos de Deus exigem de nós uma atitude, exigem de nós uma participação direta.
para que isso aconteça. E sabe qual é a maior tristeza desta geração? É que o inimigo tem conseguido paralisar, calar, desanimar, convencer muitos a desistir dessas bênçãos, que vão além das bênçãos automáticas de Deus. São bênçãos além da bênção que Deus tem preparada para cada um de nós. Mas Deus espera a nossa participação nisso. Deus deseja ver o nosso desejo de começar algo novo. E por que não agora, de tomar uma decisão na nossa vida que vai mudar o rumo? Mas a maior tristeza dessa geração é ver quantas pessoas desistem, desanimam, quantas pessoas não se levantam do lugar, não desejam começar algo novo, não desejam viver uma nova experiência, desejam talvez ser a mesma pessoa, vivendo as mesmas coisas, paralisado no mesmo lugar. Quantas vezes talvez você já desistiu de algo? Você que está aqui, quantas vezes você já desistiu de algo, talvez na sua jornada? O Filipe que esse texto apresenta, esse Filipe evangelista levou o evangelho a Samaria, a toda uma cidade. E a Bíblia registra alguns versículos anteriores que esse Filipe vinha fazendo sinais, maravilhas, prodígios, que muitos eram curados, muitos eram libertos. Filipe tinha um ministério próspero. Filipe estava dando muitos frutos, sinais miraculosos. Olha, o povo era muito feliz por estar junto a um homem tão especial como Filipe. E não sei se você sabe, mas Filipe era pai de 4 meninas, e 4 meninas que eram profetas. A Bíblia diz isso mais à frente, Atos 21, que Filipe tinha 4 filhas, e as 4 filhas eram profetas naquela cidade. Ou seja, mostrando que Filipe cumpria muito bem a sua função. Filipe era um homem muito comprometido com a presença, com a bênção. Filipe era um bom pai, um bom marido, um bom servo. Filipe era o cara. E estava tudo bem em Samaria. Filipe estava lá, o ministério fluindo, prosperando. E esse Filipe é diferente do Filipe que caminhou com Jesus, o apóstolo. São pessoas diferentes. Aqui é um Filipe evangelista, que mais tarde ele é levantado como diácono da igreja. Está entre uns daqueles 7 que foram escolhidos como homens cheios do Espírito Santo, que tinham qualidades para servir na igreja do Senhor. E o primeiro fato que chama atenção aqui está inserido no início do texto. Diz a palavra que um anjo do Senhor disse a Filipe, provando que Filipe tinha experiência, sensibilidade, intimidade com Deus, ouvia os anjos falar com ele. O anjo chega para Filipe e está muito bem aí. Filipe está prosperando, está fluindo, muitos frutos, milagres. O povo está feliz por estar vivendo com Jesus. O anjo diz então, se levante e vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Uau! Mas a cidade é deserta. O que eu vou fazer lá se não tem uma pessoa? Porque a minha função é evangelizar, é liberar sinais, poder, maravilhas, milagres. Isso mais uma vez mostra a intimidade que esse homem tinha com Deus, a ponto de poder ouvir a voz do Senhor através do anjo do Senhor, e também mostrar algo mais interessante ainda, sabe? Que pouco é difundido nos dias de hoje, que é obedecer à voz de Deus. Que diferença isso faz na nossa vida em relação às bênçãos que Deus tem para nós? Ouvir a voz de Deus é um nível, obedecer à voz de Deus é outro nível. Sabe o que Deus quer para você? Porque Deus tem falado com você, mas Ele quer que você vá além. Diz essa pessoa assim: Deus está falando com você, Ele quer que você se levante e obedeça. Porque o mesmo Deus que te chama é o Deus que provê o que você vai precisar. O anjo chega para Filipe e diz assim: deixa o conforto aí e atenda o chamado, porque está muito confortável para você, mas tem uma obra maior para você fazer. Deixa o conforto para atender ao chamado do Senhor. Sabe qual é o problema nesse tempo, querida? Que a gente não quer deixar o conforto. A gente não quer deixar o comodismo, sabe? O ambiente que é confortável, a cadeira que é acolchoada, o sofá, o controle na mão. E a gente acaba que desperdiça o chamado, as oportunidades de Deus para a nossa vida. Filipe estava fazendo a diferença, porque em Samaria havia um grande avivamento. Pessoas eram curadas.
libertas, salvas. Deus diz: vá para o sul, numa estrada deserta. Aparentemente parecia que Filipe iria retroceder. Parece que o chamado de Deus era para Filipe retroceder, para ir a um lugar deserto. Como entender isso? Como entender os propósitos de Deus? Como entender quando Deus fala conosco de forma diferente daquilo que a gente queria ouvir? A resposta, querido, é Deus dizendo: não aceito zona de conforto. Deus não aceita zona de conforto, querido. Deus não aceita que eu e você fiquemos sentados, paralisados, confortável demais. Deus vai mexer para mexer com o seu conforto, porque Ele não te chamou para ficar no conforto e nem te chama. Amém? Então, quando Deus tem um chamado para a sua vida, Ele jamais irá permitir que você, faça daquilo uma zona de conforto para a sua vida. É uma decisão minha e sua. Então Deus sempre vai chamar pessoas especiais para obras especiais. Deus não quer contar com os que sabem fazer. Deus quer contar com os que estão disponíveis para fazer. É o seu sim, é o seu coração, é a sua vontade. Eu acho que eu posso fazer algo mais nessa terra. Eu acho que eu posso contribuir com algo a mais dessa geração. Eu acho que eu posso deixar um legado para a minha família. Você precisa estar atento à voz de Deus, ao chamar de Deus. E olha, deixa eu te dizer uma coisa: é Deus quem escolhe você. É Deus quem escolhe você. Diz essa pessoa assim: olha, é Deus quem escolhe você. Quando você pensa que você vai estar escolhendo Deus, Deus já te escolheu primeiro. Quando você pensa que veio a esse lugar porque você quis vir, não, Deus já te atraiu a esse lugar. Sabe por quê? Porque Ele quer falar ao teu coração. É só olhar para a Bíblia. Não foi Abraão que chamou a Deus, foi Deus que chamou Abraão. Não foi Moisés que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu Moisés. Não foi José que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu José. Não foi Davi que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu Davi. Não foi Raabe que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu Raabe. Não foi Saulo que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu a Saulo. Não é você que escolhe a Deus, é Deus que escolhe você para essa geração. Em nome de Jesus, entenda isso. Deus escolhe você, sabe por quê? Porque Ele quer mudar a história da sua família, da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade, aonde você estiver. E olha, esse texto trata a respeito da mudança de vida de um homem que transformou a vida de um continente. Deus escolheu o etíope, o eunuco, para mudar a história da Etiópia, para alcançar um continente. Quando Jesus trata comigo, com você, querido, é porque Ele já está vendo a nossa família. Quando Jesus começa a mudar a nossa história, é porque Ele já está pensando em mais alguém. Ele está pensando em outra geração. Ele já está vendo uma multidão que vem através de você. Porque não é só sobre você, é sobre muitas vidas que serão alcançadas através de você. Mas você precisa sair da zona de conforto. Então aqui, no caminho encontrou um eunuco etíope. Deus disse a Filipe: vá, desça 60 quilômetros de Samaria. Não tem dúvida, a Bíblia diz que Filipe na hora se levanta e vai, andando, que naquele tempo não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha geladinho, não tinha calorzinho, não tinha bicicleta, não tinha nada, era a pé, ou a cavalo, ou em cima de um camelo. Então Filipe vai andando 60 quilômetros, quase daqui para Gravatar mais ou menos. Não sei quantos aguentariam, se no meio do caminho não iriam desistir, iriam abortar a missão, iriam dizer: Senhor, me levanta para algo mais fácil, me chama para falar no microfone, no ar-condicionado. A gente está acostumado demais, querido, ao conforto. Mas Deus não nos chama para a zona de conforto, entenda isso. Deus nos chama para sacrifício. A linguagem do Evangelho é sacrifício. A linguagem do Evangelho é sacrifício, é renúncia. Se não está doendo para você, tem alguma coisa que está faltando. Eu não estou espantando você que está aqui, amigo, amém?
Pelo contrário, eu estou te convidando, porque o sacrifício gera bênção. Amém? Esse sacrifício atrai bênção na sua direção. Então Filipe se levanta e vai no caminho e encontra um eunuco etíope, um oficial importante, a Bíblia diz, encarregado de todos os tesouros da Candace. Candace era um título da rainha da Etiópia. Então esse homem era um homem importante, carregava, bens, tesouros da rainha dos etíopes. Então veja como são os caminhos do Senhor. Filipe saiu de Samaria, andou 60 quilômetros até encontrar este homem. A missão foi: deixe tudo e vá, porque tem uma missão para tocar em uma pessoa. A estrada é deserta, não tem mais ninguém, só tem esse homem na estrada. E a Bíblia nos diz alguma coisa importante sobre esse homem. Ele era um eunuco. E não sei se você sabe, eu acredito que sim, que eunuco é aquela pessoa que é privada da sua sexualidade. Eunuco é aquele homem que é castrado, ou por alguma deficiência de nascença, ou por uma punição, ou por uma escolha própria. A terceira opção não era muito comum naqueles tempos. Hoje é mais comum. Hoje os homens querem, alguns, né? Nasce João, quer ser Maria. A história desse homem era essa: um eunuco privado da sua sexualidade. Um eunuco não poderia ter filhos. Ou seja, pensando de forma analógica, estou fazendo uma analogia, perdão. Ele não poderia dar frutos. E aí nós sabemos que sem frutos, querido, a nossa vida não faz valer a pena. Você não pode passar nessa geração sem dar frutos, sem deixar um legado, sem deixar uma mensagem para a sua geração. Então ninguém que se tenha tornado eunuco por acidente ou por mutilação entrará na Assembleia do Senhor, diz Deuteronômio 23:1. Os eunucos eram proibidos de entrar na Assembleia de Deus, de entrar numa sinagoga, de entrar num ambiente de adoração. Os eunucos que fossem identificados, eles não eram benquistos. Então um homem castrado era excluído da congregação, não poderia exercer nenhum tipo de atividade sacerdotal, nem tampouco entrar no templo, e como tal também estava destinado a ser abandonado pela sociedade. O eunuco só servia como um escravo, e os reis mandavam castrar aqueles que estariam próximos da rainha, já de forma proposital, para não correr nenhum risco. Ele dizia assim: aqueles que vão servir a minha rainha serão castrados, se tornarão eunucos. Então esse era um dos homens que servia a rainha, cuidava das coisas da rainha, mas tinha essa limitação na sua vida. Numa tradução mais livre para a gente entender, a palavra eunuco poderia ser substituída por excluído. Eunuco era aquelas pessoas que eram excluídas. Então o que a gente entende aqui? 3 condições que precisamos vencer para começar a viver algo novo. Preste atenção, porque esse homem, ele vivia a escravidão muito perto. Esse homem, ele era excluído, e esse homem vivia uma tristeza profunda. Essa era a realidade desse homem. Ele era escravo, excluído, e vivia uma tristeza no seu interior. São realidades que batem à nossa porta, são realidades que convivem conosco. Muitos ainda estão presos, na escravidão da mentira, do vício, do pecado. Muitos ainda estão excluídos, afastados, ausentes, ou próprio se afastam, e ainda muitos convivem com a tristeza profunda no seu coração. Então a imagem desse homem era essa. Preste atenção, porque essa era a realidade dessa pessoa. Essa era a realidade dessa pessoa, amém? Mas Deus, que tudo vê e tudo pode, jamais esquece de você. Deus, que tudo vê e tudo pode, jamais esquece de mim, de você. Deus estava vendo a história desse homem, e foi naquele caminho deserto que Deus escolheu tocar para mudar a sua pessoa. E aí um homem seguia a viagem como um dia qualquer, mas Deus agiu na sua direção. Filipe estava em Samaria, 60 quilômetros de distância.
Diga assim: quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Mas diga mais uma vez: quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, ele sopra e faz o inferno explodir. Quando Deus quer fazer, querido, ele resolve fazer e pode estar aonde estiver, e quem for a pessoa. Não tem limites para o Senhor. Amém? E aí Filipe sai correndo atrás da carruagem, e ele escuta o etíope lendo. O eunuco estava lendo Isaías. O eunuco estava lendo Isaías, e Filipe diz assim: ei, você está entendendo o que está lendo? Ele olha e diz assim: como eu posso entender que se ninguém me explica? Mas há um detalhe, porque no começo do texto diz que ele desce de Jerusalém, ele estava adorando a Deus. No meio do caminho ele estava lendo, possivelmente, quem sabe, aquela mensagem que estava falando com ele já há muito tempo, sabe? Tem aquela mensagem que fica falando com a gente e a gente às vezes não entende. Aí ele estava lendo sem entender. Aí Deus manda um mensageiro para fazer com que ele entenda e mude a sua vida, e dali ele toma a decisão. Aí Filipe disse: eu posso te explicar, sobe aí. Subiu e Filipe começou a explicar. Você está lendo o quê? Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquiava, não abriu a sua boca. Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Preste atenção. Ele estava lendo a palavra que falava dele, porque aquele homem viveu exatamente isso. No dia da sua castração, ele talvez tenha gritado tanto, tenha chorado tanto, tenha renunciado tanto àquela decisão. E ele estava lendo uma mensagem que dizia que ele foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo diante daquele que tosqueava ele, não abriu a sua boca. Aquele homem estava impressionado porque Deus estava falando com ele, ele não estava entendendo. Deus estava dizendo assim: ó, quando eu quero fazer, ninguém pode parar. Eu mando o mensageiro entregar a mensagem e mudar a sua história. Ei, chegou o tempo de você mudar a sua história, de você começar a viver algo novo, Deus. Aí Filipe explica tudo àquele homem. Aí o homem diz assim: olha, eu estou vendo algo ali, o que me impede então de viver algo novo agora? O que me impede de começar agora algo novo? Filipe olha para ele e diz assim: só uma coisa te impede: você mesmo. Porque se você crer de todo o seu coração, nada mais vai te impedir de você experimentar da bênção de Deus, o milagre do Senhor, da glória do Senhor, da salvação do Senhor, da libertação do Senhor, do novo de Deus para a sua vida. Sabe o que a gente aprende aqui, querido? Primeira coisa é que a gente tem que enfrentar os nossos medos. Aquele homem possivelmente era muito retraído, por ser um homem castrado, eunuco, então ele morria de medo. E o nosso maior medo é de nós mesmos. Quem somos nós hoje? Olhamos demais para as nossas limitações e nos paralisamos nela. Mas a Bíblia nos ensina: Deus escolheu Moisés quando era gago. Deus escolheu Davi quando era rejeitado. Deus escolheu Raabe quando era prostituta. Deus escolheu Saulo quando era um matador. E olhem quem esses homens e mulheres se tornaram. Mas a gente olha demais para a gente, sabe? A gente diz assim: ó, eu sou assim, eu sou falho, eu sou pecador, eu não consigo, eu não consigo, Deus não vai me usar. Mas Deus está dizendo que quando Ele resolve escolher, ninguém pode deter a mão do Senhor. Ele escolhe você do jeito que você é mesmo. Mas você precisa enfrentar os seus medos. Para de ficar olhando para o que você é e comece a olhar para o que Deus pode tornar você. Essa foi a palavra de Deus para aquele homem. Filipe estava dizendo: para de olhar para quem você é, querido, e comece a olhar para quem Deus quer tornar você na sua geração. Vencer os seus medos é uma das primeiras decisões nossas de viver algo novo.
Deus sempre vai nos provar, querido, naquilo que Ele nos faz experimentar. Deus deu Isaac a Abraão, e logo depois Deus pediu Isaac de Abraão. Deus faz você experimentar experiência, logo depois Deus vai provar o seu coração. Então você não tem que ficar olhando para o seu estágio hoje, amém? Amém? E dizendo, eu sou medroso, eu não tenho coragem, eu não sei falar, eu sou assim. Para de olhar um pouquinho para o teu estágio hoje e começa a te ver nas mãos do Senhor, quem você pode ser, o que você pode estar fazendo amanhã, aonde você pode estar amanhã sendo usado pelo Senhor. Lembra quando Deus chamou Gideão? Ele estava com medo escondido, malhando trigo no largar, não era um lugar para malhar trigo, então ele estava com medo escondido. Mas Deus enviou o anjo. Deus não nos chama pelo momento, mas pelo propósito. Deus não vai, escute, Deus não vai falar com você hoje aqui, vai chamar você hoje aqui, porque você está vivendo bem. Deus está olhando para o propósito dele na sua vida. Então Deus enviou um anjo para mudar o eunuco. Mas entenda isso, que a maneira como você se vê é a maneira como você responde às coisas. Então está na hora de você começar a se ver como Deus se vê. Está na hora de você começar a se ver como Deus se vê. Como é que Deus me vê? Deus vê você uma bênção, um potencial, alguém que vai influenciar uma geração, um evangelista, um missionário, um pastor, um pregador, sabe, alguém que é levantado pelo Senhor para amar as pessoas e servir. Deus se vê assim. Agora você precisa se ver assim, amém? O que Filipe falou para aquele homem? Filipe estava dizendo, você precisa começar a se enxergar diferente. Ninguém te dá valor, mas Deus te dá. Ninguém te dá oportunidade, mas Deus te dá. Ninguém te enxerga, mas Deus te enxerga. Ninguém para te ouvir, mas Deus está com você. Segundo aqui persista no seu propósito. O Espírito Santo foi lá, tocou no eunuco, depois ele decidiu seguir o caminho do propósito. Porque a Bíblia diz que Filipe foi arrebatado dos seus olhos, foi levado para outra cidade distante. Pense numa experiência incrível. Olha para essa pessoa que está ao seu lado. Olha aí. Já pensou se Deus arrebata ela agora? Você está vendo. No piscar de olhos você não vê mais. Pense numa experiência que aquele homem viveu. De dizer, e agora? Cadê aquele que estava me ensinando as coisas, estava me mostrando o caminho, não tem mais ninguém. O que é que eu vou fazer agora? Então ele decidiu seguir o caminho do propósito. Ele decidiu que ele poderia desistir, porque aquele que estava falando as coisas para ele, que batizou ele, não estava mais. Ele poderia parar, ele poderia desistir, mas ele decidiu persistir no propósito. Sua persistência fará toda a diferença. Ao batizar aquele homem, ele reviveu para o novo tempo. Ele entregou-se a um propósito. Passou a ter um motivo para viver. Você sabe o que é motivação? Motivação é um motivo para a ação. Então você precisa ter um motivo para você viver. Deus estava dando motivo para aquele homem começar a viver algo novo. Então quem tem motivo não precisa de estímulo. Se você anda aí precisando ser muito estimulado, precisando ser muito empurrado, precisando ser animado, é porque talvez você está faltando encaixar um motivo, o propósito na sua vida. Quem tem motivo não precisa de estímulo. Quem tem propósito não precisa de pódio. Pode até ninguém ver, mas Deus já escolheu você. Então Deus escolheu esse eunuco para salvar uma nação. Deus tem propósito com a sua vida. Amém. Deus tem propósito com você. E o propósito de Deus é muito maior do que os teus sonhos. Deus tem propósito com a sua vida. Quando é propósito, Deus faz até nascer o que não tem.
Então você precisa ser persistente. Não abandone o barco. Não abandone o propósito. Amém? O que eu preciso para começar agora? Persista no propósito de Deus. Sabe aquele sonho que Deus já te deu? Aquele que queimou no coração por algo? Aquela voz de Deus à sua direção? Deus talvez já te deu projetos. Deus talvez já te deu sonhos. Já te deu, sabe, a direção. Você precisa agora persistir até alcançar. Não desista, não retroceda, avance, não abandone, insista. Aquele homem poderia voltar para a carruagem, seguir o seu caminho, viver a sua vida de escravo para a rainha, mas a Bíblia diz que ele decidiu seguir o propósito. Sabe, Filipe diz a ele: Deus está te levantando, vai para a tua nação e comece a falar, a evangelizar, a salvar os povos. Deus vai te usar, ninguém te dá valor, mas a partir de hoje o Espírito Santo será com você, e ao abrir os seus lábios as pessoas vão ser impactadas. Aquele homem decidiu seguir o seu propósito, é isso que você precisa. Terceiro e último aqui, foque no que te fortalece. O que eu preciso para começar agora? Foca no que te fortalece. A Bíblia diz que depois dessa experiência ele ficou cheio de alegria no Senhor. Ele decidiu seguir o seu caminho e ele foi cheio de alegria do Senhor. Isso é a força que nós precisamos. A gente precisa focar nisso que fortalece a nossa vida. Parar de focar nas coisas que nos entristecem e começar a focar nas coisas que nos alegram, que gera alegria, porque a alegria é o combustível que te faz ficar firme e avante. Então aquele homem decidiu focar na alegria do que esperava amanhã pela vida dele. Porque ele não estava vendo nada, mas Filipe disse: Deus vai te usar, segue para lá, para a Etiópia, você vai ser um evangelista, você vai alcançar muitas pessoas, você vai batizar muitas pessoas. Então ele não estava vendo nada, mas ele decidiu focar naquilo que esperava por ele amanhã, e aquilo fazia ele se alegrar, do que ficar na tristeza do passado, do que ficar pensando no texto que ele estava lendo de Isaías. O homem que me castrou, a dor que eu senti, a condenação que eu levei de ser escravo, agora um homem castrado, escravo, sem ter condições nenhuma de dar frutos. Ele decidiu não olhar mais para as experiências do passado e começar a olhar para um futuro que Deus estava construindo na sua vida. É isso que você precisamos para começar algo novo no Senhor. Você entendeu? Amém? Mas entenda, olha, agora estava sendo substituída a tristeza pela alegria, o vazio pela vida do Senhor. Esse homem decidiu não focar em quem ele era, mas em quem estava se tornando. Ele estava começando uma nova fase da sua vida, estava começando a viver, sabe, um novo tempo em Deus. Ele começou a crer que Jesus estava com ele, começou a se levantar para fazer coisas diferentes, começou a tratar as pessoas diferente, começou a ter uma alegria diferente, começou a ter uma motivação diferente para a sua vida. Ele se levantou e seguiu para a cidade como um novo homem, porque ele teve uma experiência com o Senhor no caminho. E a pergunta dele, o que eu preciso fazer para começar algo novo, ela estava sendo respondida pela presença do Senhor. Deus estava dizendo a ele: enfrente seus medos, vença seus medos, vença aquilo que te paralisa. Deus estava dizendo a ele: persista no propósito, não abandone o barco, não desista. E Deus estava dizendo para ele: foque naquilo que te fortalece. Foque naquilo que te fortalece. Porque se eu e você não focar naquilo que nos fortalece, querido, as resistências, os obstáculos, as pessoas que cruzam o nosso caminho vão acabar nos entristecendo, vão acabar nos fazendo desistir. Pessoas que se levantam de forma contrárias ao seu recomeço. Pessoas que quando você diz assim: eu vou começar algo, a pessoa diz: não vai dar certo. Pessoas que não te incentivam, mas que ficam torcendo pelo teu tropeço.
Essas pessoas você não pode focar. Você tem que focar naquilo que fortalece você. Se Deus tem um chamado, se Deus já falou, se Deus está contigo, foca naquilo que gera alegria no teu coração. Cuide dos seus relacionamentos. Tem coisas que a gente não pode deixar para depois, e tem coisas que é melhor deixar para trás. Quer um conselho? Segue com quem ama o seu coração e não os frutos das suas mãos. Tem gente que ama o fruto das suas mãos, mas não ama o teu coração. E se você focar nesses, você vai se entristecer. Então foca no que te fortalece. Foca naqueles que amam o teu coração. Foca naqueles que estão lá, ó, torcendo por você, que estão orando pela sua vida, que estão felizes pelo seu recomeço, pelas suas conquistas. Isso vai fortalecer você. Sabe a razão de muitos andarem entristecidos com a religião? E me perdoe em nome desta igreja se a religião machucou você, se a religiosidade feriu você. Porque nunca foi a nossa intenção aqui como igreja ferir discípulos da igreja. Mas infelizmente a religiosidade fere. Mas quer um conselho? Não foca na religião, foca em Jesus no teu coração. Foca na alegria de você ter Jesus na sua vida. Foca em Deus que te chamou, te tirou de trás das malhadas, te arrancou do império das trevas, te levou para o reino da luz. Foca naquilo que fortalece a sua vida. Tira o foco do que te atrasa e mira no que te acelera. Tem pessoas que vão te atrasar, mas tem pessoas que vão te acelerar para o teu destino, o teu futuro. Foca nesses. Lembra quem tentou matar José? Foram seus próprios irmãos. Então tem gente que era para estar celebrando as suas conquistas, mas vão estar tentando paralisar você. Quer começar algo novo? Foca no que te fortalece. Quer viver um recomeço? Está na hora de você recomeçar. Foca no que te fortalece. Tira os olhos daquilo que está entristecendo você. Para de olhar para o que gera tristeza e começa a olhar para o que gera alegria no teu coração. Deus tem promessas, Deus tem sonhos com você, Deus tem conquistas para você alcançar a sua casa. Certa vez eu ouvi isso e eu quero compartilhar com você. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, o seu amigo. Mas o mesmo Jesus não ressuscitou Judas, que foi o traidor da sua vida. Então estou dizendo isso para o seu bem. Foca naquilo que gera alegria no seu coração, que fortalece você, que deixa você acelerado para o seu destino. Aquele homem eunuco, etíope, poderia focar nas pessoas que iriam resistir. Porque todo mundo conhecia que ele era um homem castrado, excluído, escravo. Quando ele começasse a falar, agora eu sou um novo homem, as pessoas iam zombar, ninguém ia acreditar, ninguém ia dar crédito. Mas Deus estava dizendo ao seu coração: você quer viver algo novo? Foca naquilo que vai fortalecer a sua vida. Não coloque os olhos nas pessoas erradas que querem te atrasar, que querem falar mal de você, que vive aí torcendo para que você dê errado. Foca no chamado do Senhor. Ele é a tua força, Ele vai te dar a alegria que você precisa. Então foque no que te fortalece e não no que te enfraquece. O que tem deixado você enfraquecido? O que tem deixado você entristecido? Tira os olhos disso. Tira os olhos destes. Começa a olhar para Jesus. É por isso que Paulo diz aí: eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé, e vou me livrando das coisas que estão no meu caminho, do pecado que me rodeia, e eu sigo firme olhando para o alvo, porque eu sei que eu vou estar fortalecido todos os dias. Todos os dias Jesus fortalece você, ou Ele está pronto para te fortalecer. Aquele homem, a Bíblia diz que saiu alegre, seguindo o seu caminho, empoderado pela mensagem do Senhor, para viver a sua melhor experiência com Deus. Assim é na minha e na sua vida também. Esse é o tempo. Esse é o tempo que Deus está chamando você para viver algo novo. Então comece agora. Amém? O que te impede de você começar agora?
O que te impede de você começar agora? O que te impede de você começar hoje? O que te impede de você começar ainda essa noite? Vença isso. Vença isso, se levante. Deus te chama. Deus não te chama pelo teu passado, Deus te chama pelo teu futuro. Deus não te chama por quem você é hoje, Deus te chama por quem você será amanhã nas mãos dele. Então esquece um pouquinho, sabe, de quem você é, e começa a olhar para o Senhor. Quem Deus pode fazer, quem Deus pode gerar, quem Deus pode tornar. Então decida hoje, em nome de Jesus. Quero terminar com essa história. Um professor de arco e flecha, um exímio em atirador em flecha, chama um dos seus melhores alunos e quer dar uma lição para ele. Ele diz: eu queria te dar uma lição. E o aluno senta do lado, ele prepara o arco, prepara a flecha, vai até a árvore que ele sempre costuma usar, coloca uma flor na árvore, sai em distância da árvore 100 passos, venda os seus olhos e pergunta para o seu aluno: você acha que eu vou acertar na flor? O aluno diz: meu mestre, eu 3 anos lhe vejo atirando nessa mesma árvore e acertando a mesma flor. Porém eu vejo o senhor fazer isso a 300 passos. Agora o senhor quer fazer a 100 passos e de olhos fechados. Eu acredito que o senhor não vai errar pela experiência de vida. Aquele homem puxa a flecha em arco e solta, e propositalmente a flecha toma a distância da árvore a ser até vergonhoso. E aí o aluno se levanta e diz assim: o senhor errou. Ele diz: eu não errei, eu acertei na lição que eu quero lhe dar. Porque por mais experiência que a gente acha que tenha, a gente nunca vai acertar o alvo de olhos fechados. A gente nunca vai acertar o alvo certo se a gente não estiver focado nele. Se você não foca em Deus, você talvez não acerte o destino e as promessas que Deus tem para você. Hoje Deus quer que você comece algo novo. O que me impede de começar agora? Só você mesmo. Porque se você crê de todo o seu coração, como foi a resposta de Filipe, assim você viverá.